Oi, minhas irmãs! Bom dia, gente! Bom dia, meus irmãos também, né? Mulheres e homens de Deus que estão aqui, novos convertidos. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma palavra de Deus que o Senhor compartilhou no meu coração, que no meu processo de conversão, né, no meu processo de libertação, Deus falou muito isso comigo. Quando eu vim para a presença de Deus, eu tive que abrir mão de muitas coisas que eu gostava, que eu era muito apegada. E nós temos essa dificuldade, né, quando a gente é apegado a muitas coisas, seja material, seja pessoas. A gente tem essa dificuldade de abrir mão, não é verdade? E hoje eu quero falar sobre isso com vocês, mas antes eu quero estar orando. Senhor Jesus, estou aqui, Pai, na Tua presença. Senhor, muito obrigada por esse lindo dia. Senhor, estou aqui, Pai amado, Pai querido, para ser um canal de bênção na vida dos meus irmãos, Pai. Que eu venha ajudar eles de alguma forma, Pai. Pai amado, Pai querido, conversando, falando com eles aquilo que o Senhor fez na minha vida e tem poder para fazer na vida deles também, Jesus. Pai amado, Pai querido, derrama sobre minha vida e sobre a vida dos Teus filhos sabedoria e discernimento, Pai. Prudência, Pai amado, Pai querido, que precisamos, meu Pai. Senhor, nesta manhã, Pai amado, Pai querido, que nosso dia venha ser uma bênção, cheio de aprendizagem, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, para não ficar somente nas minhas palavras, né? É claro que eu vou deixar uma base bíblica aqui para você, né, se inspirar na mudança que o Espírito de Deus tem na sua vida, para que você possa ter a sabedoria para pensar naquilo de errado que você esteja fazendo, que não esteja de repente agradando o Espírito Santo de Deus, para que Deus possa te ajudar nesse processo de conversão. O processo de conversão, gente, é um dia após o outro. Não tente mudar tudo de uma vez, é um dia de cada vez com Jesus. É um dia de cada vez, um dia você muda isso, no outro dia você muda outra coisa. Todos os dias Deus vai te dando a direção, né, para falar com você aquilo que você precisa mudar. Não é por força e nem violência, mas aos poucos você vai melhorando, vai mudando. Quando você passa por um processo de emagrecimento, você não consegue emagrecer tudo num dia. É um dia de cada vez, você vai fazendo, vai mudando a alimentação, vai se alimentando melhor. Um dia de cada vez, vai vendo os resultados aos poucos, entende? Assim é com Deus. Para não ficar nas minhas palavras, gente, aqui em Lucas 14:33, vai falar assim: ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo o que possui. E essa palavra, ela é tão poderosa, ela nos confronta, não é verdade? Porque quando a gente vem para a presença de Deus, a gente vem como a gente está. Como a gente está, sujo, cheio de pecados, cheio de sujeiras que o mundo trouxe pra gente. E às vezes a gente fica confrontado, né? Poxa, será que Deus vai me aceitar assim, suja da maneira que eu tô? Vim da prostituição, vindo do mundo, vim do adultério, né? Não vim disso não, tá, gente? Mas coisas que todo mundo passa, todo mundo tem um passado, não é verdade? Eu me vesti de uma maneira que não agradava a Deus, né? Eu me vesti de uma maneira extremamente assim, de uma forma que não glorificava o nome de Deus. Eu me comportava de uma maneira que não glorificava o nome de Deus. Eu era uma pessoa, gente, que, assim, se você visse a Rayane do passado, você ia falar assim: meu Deus, Deus ele faz. Então, a minha libertação é para a glória de Deus. Isso aqui é Deus mesmo que tem feito. Não foi pastor que falou para me mudar, não foi pastora que falou que eu tinha que mudar, foi o Espírito de Deus que me constrangeu para mudar. Então, ele vai te constranger naquilo que você tem que mudar. O que é constranger? O Espírito Santo de Deus muitas das vezes tira a paz em uma área da tua vida que é para você mudar. Às vezes você vai colocar uma roupa que você quer muito colocar, mas você perde a paz porque tá com aquela roupa, entende? Porque o Espírito de Deus está te constrangendo para você não colocar aquela roupa, que ele não se agradou. Então ele começa a tirar a paz, sabe? Te incomodar até você tirar aquela roupa e colocar outra roupa. Colocar uma roupa que seja para a glória do nome dele. Porque eu sei, o Espírito de Deus, gente, ele olha o nosso coração. Deus, ele olha o nosso interior, o nosso coração. Mas o irmão que está do nosso lado olha pra gente, olha pro nosso corpo. A irmã que está do nosso lado olha pro nosso corpo, olha pro nosso cabelo. Ai, mas eu não tô aqui para agradar homens. É isso que a gente pensa, não é verdade? Já pensei muito isso também. Eu não tô aqui para agradar homens, não tô aqui para agradar mulheres, tô aqui para agradar a Deus.
Então, se você quer agradar a Deus, você tem que se posicionar numa maneira que vai glorificar o nome de Deus e que não vai fazer o seu irmão e sua irmã do teu lado pecar, né? Porque ao olhar pra você e cobiçar, gente, eles já estão adulterando, cobiçando, entende? Se comparando, porque muitas das vezes a pessoa olha pra você que você tá com uma roupa, tipo, muito chamativa, tá de um jeito, assim, muito exagerado, né? Porque a palavra de Deus fala que a gente tem que se arrumar com ordem e decência e tá com uma forma exagerada. A pessoa que tá do teu lado, às vezes, se compara com você. Aí começa, poxa, Deus, porque ela tem e eu não tenho? Então a gente tem que ter muita sabedoria em muitas coisas mesmo. Porque Deus olha o nosso coração, mas o irmão que tá do nosso lado, ele tá ali se comparando, cobiçando, adulterando, olhando pra você. Então a gente tem que ter muito discernimento espiritual, sério. Então é muito importante você pedir sabedoria e discernimento de Deus. Amém? Para que você possa agradar o Espírito Santo de Deus e não faça o seu irmão pecar. Então, gente, no meu processo de conversão, eu tive que abrir mão de muitas coisas. Eu era uma pessoa que usava muita maquiagem mesmo, sabe? De rebocão mesmo. E Deus começou a me incomodar a parar de fazer isso. Então, eu tive que abrir mão disso. Outra coisa, eu usava progressiva, eu idolatrava a progressiva de uma forma surreal. Sabe, de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, eu tava lá fazendo progressiva. E quando eu fazia, eu adorava meu cabelo liso. Eu ficava, nossa, que cabelo maravilhoso. E eu mesma me idolatrava no espelho. Então, era uma coisa que, nossa, era uma glória pra mim. E, enfim, Deus me incomodou para tirar. Hoje eu estou com meu cabelo todo natural, para a glória de Deus. Vocês estão vendo aqui que eu tirei toda a progressiva, toda a química. E eu não vou mais mexer no meu cabelo, não vou mais pintar o meu cabelo, entende? Não vou, porque o Espírito de Deus me constrangeu pra mim não fazer mais nada no meu cabelo. Esses dias, sabe, o inimigo me deu uma vontade de fazer uma besteirinha no meu cabelo, mas eu repreendi na mesma hora. Eu falei, tá repreendido em nome de Jesus. Porque era Deus já me testando, sabe, pra ver se eu ia ser fiel naquilo que eu falei com ele. E eu falei, Deus, eu repreendi aquela vontade, né? Eu falei, Deus, eu falei contigo que eu ia fazer isso, isso, isso. E seria para a glória do teu nome. Eu estou aqui posicionada. É para a glória do teu nome. Meu cabelo é para a glória do seu nome. Então, a progressiva era algo que eu super idolatrava de verdade. E outra coisa também, gente, tem coisas que você pode usar e tem coisas que eu não posso usar. Tem coisas que eu posso usar e que você não pode usar. Ou seja, cada um, Deus tem um mistério diferente. Tá bom? Nunca se compare ao mistério da irmã e do irmão. Se inspira no mistério que Deus tem com ela, mas sempre perguntando, Deus, o que tu tem comigo? O que tá em mim que te incomoda? Isso é muito importante, porque às vezes Deus tem um mistério com aquela irmã e aquele mistério não é contigo, sabe? Deus tem outro mistério com você. Então vai pro joelho, vai pro secreto, vai pro teu quarto, ora teu pai que tá em secreto e fale com ele. O que você precisa mudar? O que Deus quer de você, tá requerendo de você. Amém? Pra ele te revelar e falar contigo. Então, gente, renunciar é necessário, tá? Não tem como viver uma vida com Cristo sem renunciar. Eu renunciei também, gente, às minhas unhas. Eu usava unhas enormes de fibra de vidro. Era a coisa mais linda pra mim. Jesus, vocês tinham que ver. Depois eu vou postar um pouquinho aqui pra vocês, algumas fotos minhas de como eu usava as unhas. E Deus falou comigo que aquilo ali é super, super daquela coisinha, tá? E o formato que eu usava, na verdade, né? Unhas assim, curtinhas, até vai, né? Tipo, unhas menores assim, curtinhas, até vai. Agora, o tamanho de unha que eu usava, gente, era aquelas unhas bem gigante mesmo, tá? Aquelas, assim, que eu não sei nem explicar, tá? Depois eu vou compartilhar com vocês aqui os tamanhos de unhas que eu usava e Deus falou que aquilo não era de Deus. E realmente era uma possessão ali, tá? E eu não sabia, eu não entendia direito ainda sobre o mundo espiritual. E aos poucos Deus foi me revelando que aquilo ali era daquela coisinha que eu não preciso falar o nome aqui, tá, gente? É totalmente pomba, né? Não preciso falar o nome restante, gente, que eu não gosto de falar esse nome dentro de casa, tá? Dentro da minha casa eu gosto de falar de Deus, amém? Então, Deus tirou muita coisa que eu gostava, amava, idolatrava de mim. Beleza, era uma coisa, beleza assim, que eu digo,
que eu ia falar, gente? A vaidade em excesso. Eu tinha uma vaidade em excesso. Sabe quando você é uma mulher vaidosa? Se cuida, se perfuma pro seu marido. Mas eu tinha uma vaidade em excesso. Sabe meu Deus, eu gastava muito com salão de beleza. Eu gastava muito com cabelo. Eu gastava muito com unhas. Todo mês. Cabelo também. Muito dinheiro que eu gastava. Então foi algo que foi as primeiras coisas que o Espírito de Deus fez eu retirar. Hoje eu não uso mais progressiva, hoje eu não uso mais as unhas. Olha, minhas unhas é natural. Eu cuido para elas crescerem natural. E Deus ainda tem me incomodado em algumas coisas para eu tirar. Então o que eu quero pregar para você aqui sobre renúncia, gente. Se Deus tá falando para você renunciar a alguma coisa, renuncia. Vale a pena, tá bom? Não tem como você viver uma vida de santidade sem renúncias. A renúncia, gente, é algo que dói. Olha, eu não queria tirar a progressiva do meu cabelo. Foi algo que me doeu muito. Porque eu não queria tirar a progressiva do meu cabelo. Aquilo ali era uma glória pra mim. Então, me doeu demais essa renúncia, mas eu abri mão para Deus, tá? Eu glorifiquei o nome de Deus, porque Deus me deu força pra passar pela transição. Me deu força pra, olha... Eu tinha cortado o menor, gente. Eu cortei meu cabelo aqui, ó. Para a glória de Deus, o meu cabelo está crescendo muito rápido. Então, gente, foi Deus que me deu força para passar e para renunciar o meu cabelo. E outra coisa também, as unhas. Deus me deu muita força para sair desse vício, porque eu tinha muito vício de colocar unha todo mês e eu gastava muito. E também tem esse lado diabólico, né? Mas foi Deus mesmo que me fez renunciar isso aqui, que por mim eu não renunciava, mas o Espírito de Deus me constrangeu tanto que eu renunciei. Então a renúncia é algo que dói demais, tá? Eu sei que você fala, meu Deus, Deus quer que eu abra mão disso aqui, isso aqui tá me doendo, eu não quero abrir mão. Mas eu abri mão do meu eu, tá? Para renunciar, eu abri mão das minhas vontades, renunciei e glorifiquei a Deus. E depois que eu abri mão das unhas que eu colocava, gente, eu senti que Deus começou a me usar muito poderosamente. Muito mesmo, para as pessoas na igreja. Eu senti, assim, uma coisa assim, sabe, muito forte. Outras coisas também que eu renunciei, esmaltes muito fortes nas unhas. Foi algo que Deus me incomodou muito de tirar, sabe? Quando eu passava esmalte vermelhos, esmalte preto, cores muito pesadas, eu sentia uma batalha espiritual. Então, eu não entendia e Deus começou a me falar que não queria eu colocando cores muito pesadas nas minhas unhas. Ou seja, eu só posso colocar cores assim leves. A maioria das vezes eu só limpo, cutilo e passo base nas minhas unhas pra vocês verem o tamanho assim de coisas que Deus me pediu. Foram muitas coisas que Deus me pediu. E ainda algumas coisas Ele tem me pedido. E é isso, gente. Vida de santidade, ser usado por Deus não é fácil, tem um preço, tá? E foi uma das coisas que Deus me pediu que mais me doeu, foi essas coisas aí que eu acabei de falar aqui. E depois eu vou fazer um outro vídeo falando pra vocês outras coisas que Deus me fez tirar também, né? Que me doeu. Também tem das roupas, né? Que eu renunciei. Roupas muito... Assim, as vestes que eu usava, gente, praticamente era... Sabe, eu nunca fui de se prostituir assim, quando eu era do mundo, né? De vender o meu corpo, mas a maneira que eu me arrumava, me vestia, é uma roupa, gente, dessas coisas que eu não preciso falar o nome, sabe, gente? Eu usava shorts, assim, meu Deus, muito curto. Eu saía na rua de top e eu adorava cropped, era uma coisa assim que foi também bem difícil de Deus me libertar. Eu fico lembrando assim, eu fico, caraca, foi difícil de Deus me tirar disso, porque... Hoje em dia eu não consigo mais colocar muito short. Quando eu coloco também tem que ser bermudão, bermudas mais largas. Agora, foi bem difícil mesmo, gente. Então tem situações que só sai com jejum e oração. Eu lembro que pra mim vencer essa área da minha vida em relação a roupas, eu orei muito, eu pedi muita ajuda de Deus, porque pastores e pastores vinham falar que Deus estava requerendo de mim, né? Rebeca, filha, me dá aqui, por favor. Minha filha com meu óculos. Dá aqui pra mamãe, filha. Puxa, não faz isso não. Dá pra mamãe? Toma. Aqui, toma.
Pega aqui pra mamãe. Pega. Ai, meu Deus. Daqui pra mamãe. Calma aí, gente. Vida de mãe é assim mesmo. Olha que ela pegou. Meu Deus, pode não, filho. Então, gente, essa área aí da roupa foi uma área que eu tive que orar muito a Deus pra me ajudar, porque eu não tinha forças. Ou seja, tem coisas que Deus já pediu pra você renunciar, que você vai, tipo, achar impossível. Em relação à roupa, eu achava pra mim impossível. Impossível mesmo. Porque, cara, doía demais a minha carne, sabe? Era muito ego também, então era uma coisa que Deus já usava profetas no monte, nas consagrações, na igreja, pessoas diferentes, sabe? Sempre confirmando a mesma coisa. Que era pra mim mudar as minhas vestes, que Deus estava requerendo de mim. E eu falava, não, Deus só quer o meu coração. Deus só quer o meu coração, mas hoje Deus me faz ver as coisas de uma maneira diferente, né? Era uma cegueira espiritual que eu não aceitava. Enfim, Deus tirou essa cegueira espiritual de mim, graças a Deus. Hoje, para a glória de Deus, muitas roupas que eu usava antigamente eu não consigo mais usar. Mesmo que seja em casa, gente, eu não consigo mais usar roupas muito coladas, sabe? Como eu já falei aqui já no meu testemunho, né? Muitas coisas Deus tirou, Deus já limpou meu guarda-roupa de uma forma assim, glória a Deus. Glória a Deus, foi com muita oração mesmo, muita oração. Então tem coisas, gente, que vocês vão conseguir renunciar através do jejum da oração. Tem coisas que vocês vão conseguir renunciar sem o jejum, sem a oração, mas tem coisas que você é tão apegada, tão idolatra tanto, que é só a ajuda de Deus mesmo e com a oração, amém? Então é isso, gente, o evangelho é renúncia, o evangelho é santificação, o evangelho é mudança de vida. Não tem como Deus fazer um novo em vocês, se vocês abrirem mão do velho. Tem uma passagem na Bíblia que vai falar assim, não tem como Deus colocar o vinho novo em odres velhos. Se eu não me engano é isso, essa mensagem, né?